Ni hao, seus engenheiros que estão mais perdidos que seguem tiroteio. Tudo bem com vocês? Ana, eu descobri Engenheiro Léo essa semana, cara. É isso aí, é isso aí. Se eu pegar, por exemplo, Romeu e Julieta de Shakespeare, se eu tenho os direitos de Romeu e Julieta... Ó, eu só coloquei aqui em qualquer parte desse debate aqui, porque é ouro, gente. Aqui é ouro. Eu fui atrás de prata e encontrei ouro. de Shakespeare, você considera um produto? Não, isso aí é um direito de Romeu, é um direito intelectual sobre a obra, né? No caso, isso aí é um royalty, é como se fosse uma patente. Como se fosse uma patente, Sim, exatamente. e não é um produto? Não é um produto. Você precisa daquilo para produzir, por exemplo, os livros de Romeu e Julieta, as peças de Romeu e Julieta, um filme de Romeu e Julieta. Como Entendi. a pessoa tem direito intelectual sobre aquilo, ela ganha um percentual sobre os produtos que forem feitos sobre aquela ideia. Não, acho que... Peraí. Deixa eu acabar. Ideia que ela desenvolveu. Porque Romeu e Julieta não é o livro. Você faz Romeu uma e Julieta. definição, você faz uma separação. Não, peraí. Assim, quem tem os direitos não necessariamente tem um produto, porque você pode ter os direitos, botar numa gaveta e deixar ali. E não fazer nada com aquilo ali. Não fazer nada. Não produzir nada, não ganhar R$1, nada. Então, ter os direitos de alguma coisa, nesse caso do Romeu e Julieta, não quer dizer nada. Agora, a partir do momento que tu tem os direitos, qualquer coisa que for produzida com Romeu e Julieta, tu vai ganhar um trocadinho. Inclusive, né, tem aquela brincadeira de que a Mariah Carey paga as contas do ano inteiro dela só com o Natal, porque ela tem aquela música do Natal que toca direto, né? Tudo que eu quero no Natal é você, né? Então, assim, essa é a ideia. Agora, se a pessoa escreve uma música e ela não publica essa música, ela tem o direito autoral dela ali, que é da música, é isso aí, mas não tem um produto. Separação, por exemplo, entre produto e serviço, por exemplo. Para você, serviço é uma coisa e produto é outra, por exemplo. Mas veja, patente e serviço também são coisas completamente diferentes, né? O que é um serviço? Eu não faço uma definição, eu vejo o que é, né? Um serviço é quando a gente vende atividade. Isso. Que não deixa de ser um produto. Não, mas veja... Você tem um marketing, você pode colocar uma embalagem, uma cara, uma marca, num serviço. Se você quiser chamar de produto, tudo bem, mas esse produto ele é diferente daqueles outros produtos que se separam da atividade. Mas você produziu, põe à venda... E a gente pode considerar como produto. Que é diferente daqueles... Como uma... Cara, sim, pode falar, é um produto, mas é um serviço, né? É um serviço. Então, é outra definição, cara. Por quê? Porque, em nome de Jesus, o Gustavo Machado tá debatendo com esse cara. Eu não sei, eu não faço ideia. Uma obra de arte, um quadro. Separam, né? Então são três coisas diferentes. Serviço é quando você vende a própria atividade, não o produto da atividade. Tá? Então eu considero que o que está sendo vendido é o que está sendo vendido, o que é atividade. Então tem lá um cabeleireiro, ele não está me vendendo um produto, ele está me vendendo o que? A atividade de cortar o cabelo, parar a barba, fazer aquelas coisas ali. É isso que está sendo vendido. Mas ele pode personalizar essa atividade dele. Ele pode dar um nome nela, vai ter suas características específicas, dando uma aula, como né? ele faz. Professor dando uma aula. Ó, toda live a gente vem aqui, né, e relembra as pessoas de que assim, ó, você não pode xingar, firmeza? Você não pode me xingar, você não pode xingar quem tá no chat, você não pode xingar quem tá ali no React. Aí o cara vem aqui, olha, como não chamar o gordão de burro? Mano, mas vai pras trevas, irmão, vai pras trevas, sabe? Aqui é o Durante Estão, não pode xingar, sabe? Não pode. Não pode. Tem que ofender ninguém aqui. Quer zoar as ideias do cara? Zoa as ideias do cara. Agora, não tem que xingar o cara, mano. Porra. Toda live a gente tem que fazer isso. Você está vendendo o quê? A sua atividade, não produto atividade. É que se fosse só uma atividade, você não teria nem diferença de preço. Então, se você vende corte de cabelo, ele vende. Teria que ter tudo o mesmo preço. Não precisam ser todos iguais. É aí que tá. Tem diferença. Igual produto, atividade, pode ter diferença. Por isso que eu categoro como um produto. Peraí, as atividades, todo mundo tem que ter o mesmo preço de atividade, todo mundo tem que cortar o cabelo igual. Mas da onde que isso faz sentido? Entendeu? Porque eu tenho uma marca envolvida, eu tenho uma qualidade envolvida. O nome não importa, eu não discuto com o nome. Legal. Mas o que a pessoa está fazendo, né? Materialmente, o que ela está fazendo? Vendendo atividade. Sim. Ponto. Essas atividades podem ser diferentes? Sim. Claro. Essas atividades podem envolver grau de qualificação diferente? Claro. Essas atividades vão ser todas iguais? Não. Assim como os produtos, não. Mas... Assim como eu escrevo, por exemplo, um Shakespeare, para escrever um manual,
e vender para alguém. É um produto, concorda? Sim, mas veja que a patente é porque são coisas, sabe? O cara, ele vai... Não, porque eu cortar o cabelo e a patente, um quadro e escrever um manual, meu Deus do céu, cara. Você não consegue entender, mano. Não consegue entender. Não, pior que a Renata Barreto. Meu Deus, a Renata Barreto tem um doutorado perto desse cara. Escrever um manual, a partir do momento que escrever um manual, já não é mais uma ideia, né? Você tem um produto ali, você tem um manual. Escrever um livro, você tem um livro ali. Que é diferente de ter uma patente, né? Porque nesse caso, já virou um produto. Tá bom, das maiores Independente confusões. de ter patente. Eu escrevo, por exemplo, um manual sobre qualquer coisa, sobre a vida. Você tem e um vendo para direito você. intelectual sobre aquilo, né? Você tem um direito ao produto pelo direito intelectual Então, de ter mas criado esquece a aquilo. parte legal. Mas não é legal, os processos são diferentes. Não, imagina assim, eu escrevi um livro, um manual Esquece a parte legal. Que parte legal, cara? sobre a vida. Só eu tenho. Aham. Ninguém outra pessoa tem. Então, eu tenho ele como produto, eu posso vender para você. Isso, Concorda? Você está vendendo o direito sobre aquilo Não, que não, você estou criou. vendendo aquilo que eu escrevi O para livro você. mesmo. Vendi o livro, escrevi. Ok. E esquece que existe a parte legal. Esquece Mas eu que, não tô pensando em parte esquece legal, que existe não. patente. Não, Tô porque pensando em parte senão legal, não tem... É porque os processos são diferentes, né? Se O cara começou a história com patente. Aí agora ele tá, não, gente, esquece a parte legal, esquece patente. Como assim, cara? Mas o exemplo era teu, cara. você entregar uma obra original só para mim, tem duas possibilidades. Ou você está me vendendo o livro com aquele conteúdo, mas o conteúdo é seu, inclusive se eu pegar aquele Aí eu tô conteúdo... entrando na parte legal. Não, são coisas diferentes, ó. Na vida são coisas diferentes. Esquece o direito. O direito Certo. sumiu, não existe Não mais existe. advogado, Então etc. pronto, você pegou o livro, acabou, é teu. Se você quiser vender sim. para outro, você pode. Se não tem parte legal... Claro, a parte legal ela tenta simplesmente normatizar isso aí. Isso, por isso Mas que eu falei, o que esquece você a parte estaria legal. vendendo para mim? Sim. Seria, agora eu posso explorar essa ideia como sendo minha? Ou agora Sim, se não tem a parte legal, você pode. Ok, Concorda? E tá. é um produto. Mas que eu onde produzi. você quer chegar com isso? Então, se eu produzi esse livro, esse manual, a partir do quê? O que eu usei para produzir? Vai respondendo você, eu deixo você responder suas próprias perguntas. Então, eu usei para produzir o meu cérebro. Você concorda que hoje talvez seja o mais importante meio de produção, o cérebro? É o Não, quê? eu acho que o cérebro... Que não seja o mais importante, mas concorda que é um meio de produção? Não, discordo. O cérebro é o meio de produção, maluco. Ah, puta que pariu. Ai. O cérebro é um meio de produção. O cérebro dele tá de greve. O cérebro é o meio de produção, abençoado. Eu quero me drogar. Maluco, eu quero... Ah, não, cara. Não. Você compraria um manual feito por esse engenheiro? O cérebro é o meio de produção. Ah, eu usei meu cérebro para escrever um livro. Logo, meu cérebro é um meio de produção. Porque se for assim, tudo que a gente produz precisa do cérebro, né, cara? Tudo. Ah, não. Eu quero me drogar é pouco, né? Coitado do Zema. O cérebro não é um meio de produção? Não, é um meio de Não, produção, mano. sob uma hipótese. Não quer dizer que ele não seja importante. Tá? O O cérebro não produz. O cérebro humano não produz. Mas o meio de produção ele é um meio externo utilizado. Mano, o Gustavo tem muita paciência, cara. O Gustavo tem muita paciência. Porque olha como ele tá calmo, né? Falando normal, tal, sabe? É muita paciência, cara. Eu ali mesmo já tinha falado, não, maluco, não. A mesma reação que eu tive aqui, eu já ia ter lá, cara. Utilizado para produzir, não é essa Mas por questão. que ele tem que ser externo? Porque se tem coisas na realidade que são diferentes, e eu mesclo essas coisas diferentes como sendo uma coisa só, eu estou confundindo dois processos distintos, né? Por que eu vou chamar uma porta diferente de uma janela, entende? Porque elas são coisas diferentes, distintas, que cumprem funções diferentes, tá? Então, mas uma faca produz, dentro meu do cérebro processo, produz. não, dentro de um Uma processo... faca produz corte, meu cérebro produz pensamento. São coisas diferentes que ela produz, mas as duas Mas o produzem. seu pensamento, Senão eu vou ele dar só nome. existe para a sociedade depois que ele se externa. Se Ai, seu pensamento só tá abençoado. com você, ele é uma coisa puramente subjetiva e Sim, individual. a mesma coisa da Então, fábrica o de meio carros. de produção, Só depois que o carro ele se é externa, uma coisa você tem que um produto. foi... Nossa, eu preciso muito preparar esse negócio de áudio como o Luigi faz, porque esse é o momento do me mata de uma vez, cara. Esse é o momento do me mata de uma vez. A faca produz corte, meu cérebro produz pensamento.
Mano do céu, cara. Não, mas é que nem um carro, porque a fábrica de carro faz carro. Me mata de uma vez, mano. Eu preciso muito arrumar os negócios de áudio aqui pra ter um áudio desse aí, me mata de uma vez, mano. Não dá, cara. Não dá. Exato, materializada Haja paciência. E externalizada. Enquanto ele está só com você, eu tive ali uma ideia de uma nova tecnologia para carro e tal. Isso está só na sua cabeça. Isso no mundo ainda não tem nenhuma influência. Por exemplo... Uma fábrica de carro não é um meio de produção, então? Na produção de riqueza do mundo. As ideias que as pessoas têm na cabeça só vai ter impacto nela depois que ela é externalizada. Depois que ela é objetivada. Isso. Colocada em prática, colocada para fora. Então, coisas tão diferentes como... um meio fundamental e essencial que é o cérebro humano. Sim. E aquela coisa que, quando se materializa, implica, por exemplo, no crescimento da riqueza, Sim. eu tenho que diferenciar uma coisa da outra. Uma fábrica de carro não é um meio de produção? Então? Uma fábrica de carro tem meios de produção. Então, o carro só vai ter valor a partir do momento que ele... Se eu tenho só a fábrica, se eu não materializei o carro e externar ele também não tem valor. Claro. A mesma coisa do cérebro. Claro que se eu ficar a ideia na minha cabeça, não tem valor. Mas o meio de produção está lá, já foi materializado, independente de ser usado para fazer o carro ou não. Assim como o cérebro foi materializado, ele não existia em certo momento. Se a empresa não produzir carro, e o meio de produção está lá, estão prejuízos. Ou seja, tem impactos materiais palpáveis. Tá? Então são coisas muito diferentes. Não quer dizer que um seja mais ou menos importante que o outro, tá entendendo? Sim, mas são coisas muito diferentes. Então, no momento que alguém tem alguma ideia, se 50 milhões de pessoas na humanidade têm boas ideias naquele momento, não é possível, cara. Se elas colocam ela em prática, isso vai ter influência enorme no fluxo do mundo no próximo período. Mas enquanto tá lá na cabeça dela, não tem influência nenhuma. Sim. Eu não conheço esse cara, tá? De novo. Eu só conheci porque alguém foi lá e me falou no Instagram. Quem que é esse cara? De onde é que ele veio? Se alguém souber, se alguém no chat, se isso aqui virar corte, alguém souber e deixar, me explica. Porque assim, eu não faço ideia. Maluco, que doideira. E agora eu vou falar de novo. Tem gente chamando o cara aqui de gordinho, de gorducho. Gente, vamos crescer um pouco, vamos parar. Eu vou começar a dar banho em todo mundo, gente, aqui. Porque não dá, pelo amor de Deus, gente. O cara... ele tem outras coisas para vocês ficar comentando além do peso dele, né? Pelo amor de Deus, né? Sejam melhores que isso. Agora, o meio de produção, que é um produto, quando você produz, aquilo ali tem um impacto. Não. Ele é professor da Mackenzie? Não. Não é possível, né, cara? Meu Deus do céu. Mensurável, imediato, detectável pelo outro, inclusive. O que está na sua cabeça eu não posso saber, você não pode saber o que está na minha. Sim. Né? Então, sob nenhuma hipótese, um cérebro, ele é um meio para se fazer meio de... E foi ele que deu o strike no Luigi? O Luigi veio pedir para mim para fazer react do meu vídeo porque alguém tinha dado strike nele, mas eu não sei quem que foi, porque eu nem perguntei. Só que assim, eu tô fazendo um react de um vídeo que não é dele, né? Então... ele não pode dar strike. Nesse caso. Se eu fizer um vídeo dele, ele for o dono do vídeo, ele pode me dar strike. Nesse caso aqui, ele não pode. De produção. Fundamental, mas ele não é um meio de produção. Como um meio para fazer produtos. Não, o cérebro, como eu disse. Se você pegar o PIB brasileiro, não tem cálculo de cérebro. Né? Tem cálculo de cérebro no PIB brasileiro? Sem dúvida que não, mas eu tenho cálculo, por exemplo... Sem dúvida que não, abençoado. Sem dúvida que não. O que mais que tu precisa? Potencial qual relatório de empresa? Eu produzir. Não existe potencial de cálculo de potencial de QI, irmão. Porque QI é um troço, sei lá, dos anos 80, mano. Isso não existe, mano. Mas o cálculo do seu potencial de QI também não entra nos relatórios econômicos da empresa para mensurar a riqueza que ela tem. Mas não é porque alguém não colocou num relatório que ele não tem impacto econômico. Eu não compro arroz com ideia. Entende a diferença? Eu não chego lá e falo assim... Não se compra? Eu tenho uma ideia aqui, me dá um... Você acha que não se compra? Não, eu vou assim, ó, eu vou no supermercado, tá? Eu vou no supermercado amanhã e eu vou falar assim, olha, moço chinês, eu quero 5 quilos de arroz. E eu vou pagar com uma ideia. Uma ideia. Eu tenho ideia aqui, sei lá, eu vou te dar essa ideia em português, inclusive. Não vou nem te dar essa ideia em chinês. E eu vou pagar com essa ideia. Ô, mano. Me dá um pacote de arroz. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Ela precisa ser materializada. Então a gente tem que ver o processo. Aí a partir do momento que ela é materializada, eu tenho um produto. Mas a partir do momento que ela foi materializada, você tem, claro. Então, e eu posso inclusive fazer, a partir do meu cérebro, ter uma ideia. Pode ser uma música que eu canto e ganho dinheiro. Pode ser uma história que eu conto, como muitos fizeram no passado e ganhava dinheiro com isso.
No passado, ninguém faz mais hoje em dia. Ah, não dá, maluco, não dá. Como assim, cara? Como assim no passado? As pessoas escrevem livro hoje, são ideias que saem do cérebro delas, mas aí virou um produto, que no caso é o livro. Só agora, se tu só tem ideia na tua cabeça e tu não materializa isso, não transforma isso em alguma coisa, não serve de nada, não tem produto. O cérebro não é um meio de produção, irmão. Meu Deus do céu, cara. Mas ele vai ganhar dados, dinheiro entre como? Outros. Ele vai ganhar dinheiro com a música como? E é Ou importante essa contando sua uma questão. história. É interessante. Por quê? Ele ganha dinheiro não pela música em si, não ganha nada. Estou aqui na minha casa, compus um monte de música. Sim. É só no momento que eu patentio aquilo, que eu transformo aquilo no direito, que quando a produção de mercadorias é realizada, por exemplo, seja ela digital, Spotify, seja ela em mídia física, seja ela do uso dessa música no cinema ou no teatro, não é isso? Eu vou ter direito a uma fração daquele valor que foi produzido. Ou seja, o valor produzido está naquela riqueza que foi feita. Mas você está considerando verdade que a sua ideia... As pessoas ganhavam dinheiro antes de patente existir. É fato que a sua ideia possibilitou o uso dela naquela riqueza. Você está entendendo? Mas a riqueza da sociedade ela é a riqueza produzida exclusivamente. As pessoas ganhavam dinheiro antes da patente existir. Sim, abençoado, porque a patente só vem depois, porque é a legislação e etc, mas no fim é a mesma coisa, sabe? É só para impedir cópia e pedir pirataria, sei lá. Eu não sei bem qual que é a ideia além disso. Mas assim, não mudou, as pessoas continuam criando música há 1000 anos, as pessoas continuam criando livros há mais de 1000 anos, a ideia é a mesma. Ai. Exclusivamente. É ela que vai aparecer nos relatórios, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar a patente, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar os juros, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar aluguel. Tá Mas entendendo? eu não sei se eu entendi onde o Léo... O cérebro não é uma sei se produção, Você não considera o cérebro como não considera não. Ninguém entendeu onde é que esse cara quer chegar. Ninguém entendeu. Acho que nem ele, mano. Olha, eu não sei o que é mais confuso. O Rock falando lá da suposta namorada dele que lava louça e roupa, ou esse cara falando do cérebro, produção, patente, carro e fiz livro e música. Completamente equivocado esse ideia. Mas Para mim, um dos mais importantes meios de produção. Não, mas ele é um dos mais importantes meios para se produzir. Sim. Tá entendendo? Sim. Mas então, meio de produção. Agora, se é um meio para se produzir, ele é um meio de sim, produção. mas porque são duas palavras utilizadas, né? O meio de produção aí é um meio já produzido, ele já é uma riqueza, ele já é uma capacidade efetiva de produzir riqueza. Você acha que o cérebro de Einstein não é uma riqueza? Alguém tivesse acesso à inteligência não. Porque tanto é Para o capitalismo não. Que Einstein por exemplo, foi levado para a Inglaterra. Sim, mas pela riqueza que valia o cérebro dele. O PIB inglês não contabilizou o cérebro Por isso, do Einstein. inclusive, que você tem o green card para cientista nos Estados Unidos. Claro, porque O Einstein foi levado para a Inglaterra. O Einstein foi levado para a Inglaterra. E aí tem green card para cientista. Porque o cérebro dos caras produz coisa. Não dá, cara. Não dá, mano. Não dá. Porque cérebro vale muito dinheiro. Então, E é As ideias que essas pessoas podem desenvolver, que podem se tornar produtos, é que podem valer dinheiro. por isso que o Japão e os Estados Unidos são países tão ricos, porque eles investem em cérebro. Pois é, Léo, mas Ai, me mata de uma vez, maluco. seja, E com isso, certeza. esse é um dos motivos da gente estar atrasado no Brasil, não dar valor para cérebro. É importante que você coloque, olha só que legal. Quando Einstein inventou a relatividade geral, dando um exemplo. Inventou, não? Inventou específico. não, né? Criou, Inventou, não? Desenvolveu, descobriu. É. Como queira. Quando ele elaborou ela, né? quando ele elaborou Fala a de relatividade tirar geral, o cérebro eu não tenho dúvida de que o que Einstein criou permitiu, no futuro, a expansão da produção de riqueza em áreas até Absolutamente. então totalmente desconhecidas. Mas no momento que ele criou aquilo, não mudou nada. Tá? Inclusive, quando ele publicou, o PIB da Alemanha ou dos Estados Unidos continuou o mesmo. Tanto que ele nem ganhou o Nobel pela relatividade, né? Ele ganha pelo efeito fotoelétrico. É só quando aquela ideia dele ela foi utilizada, produzindo coisas que se tornou viável a partir daí, efeito fotoelétrico, aí sim. Então o que eu estou querendo dizer? Não estou reduzindo o papel do cérebro, ele é fundamental. Agora, ele é fundamental como uma condição.
Ele é uma condição para a produção da riqueza. Mas você colocou ele uma não é a condição. própria riqueza. Não, isso é assim. É que Você colocou uma colocou- condição imediatista. De não valeu cara. porque não criou... Não sou eu criou que coloco, é a sociedade que coloca. Então, mas é que é tá. assim que é na sociedade que existe. Quantos pintores que fizeram inúmeros quadros, Entendeu? esses quadros não valiam nada durante a sua vida. Sim. E depois que eles morreram, esses quadros valem milhões. São produtos, Sim. aumenta a riqueza do país Sim. e não criou valor imediatamente. Só Sim. por causa disso, cara, E não nem era um meio de depois. produção e não era um produto? E nem depois. Mano do céu, maluco. Um quadro da Mona Lisa que custa, por exemplo, sabe-se lá quanto custa o quadro da Mona Lisa. Vou chutar um valor aqui, até porque nem tem, ele não está à venda, né? Mas suponhamos que ele está no Vale, Louvre, sei lá, né? 100 milhões, sei lá. Seria bem mais que isso, eu acho. Mas Bem mais, suponhamos bem que fosse mais. 1 bilhão o quadro da Mona Lisa, tá? O quadro da Mona Lisa foi produzido há séculos atrás. Sim. Ele Sim. não é nenhuma riqueza que foi produzida no momento. Uma pessoa que compra o quadro da Mona Lisa, essa riqueza foi produzida em outro lugar, ela só está transferindo o dinheiro para o Museu do Louvre. Isso, Uma diferença isso, que o marxismo tem é o seguinte, a gente procura ver a concatenação desse processo. isso. Entender como a riqueza é produzida, como ela se distribui no processo, não é baseado em definições que eu fiz na cabeça não, entende? Então, se você me perguntar, o quadro da Mona Lisa hoje, que é um monopólio, porque só existe um, Sim. tá? Sim. Ele pode ser precificado a valores inauditos? Pode. Agora, a riqueza da sociedade vai aumentar por causa do quadro da Mona Lisa? Não. Não. Tá, a venda do quadro da Mona Lisa implicaria só na transferência de riqueza Isso. para o outro. Ou seja, Isso. quem pagou pelo quadro da Mona Lisa transferia aquela riqueza dele, no caso, para o Louvre, que não Mas sei isso se não são vale os para qualquer proprietários. produto? Se eu faço uma Não, cadeira, não então vale o cara pra também qualquer está produto, porque transferindo aquela riqueza de cadeira- um lugar para outro. Aquela cadeira, você não está transferindo, você produziu e trocou. Naquele caso é uma Isso. troca unilateral. No caso da O Mona quadro Lisa. também. Eu produzi e alguém Nas comprou. outras mercadorias, a troca não é unilateral, ela é sempre bilateral. Então, se você está pegando um dinheiro para poder comprar esses livros aqui, por exemplo, os anuários de Sim. Laese, né? O nosso camarada lá, como é que é o nome do deputado mesmo? Cristiano. Caporeso. Pô, vocês fazem livro para ganhar. É óbvio, meu amigo, nós vivemos nessa sociedade. Temos que sobreviver, temos que sobreviver. Mano, assim, vocês podem discordar, de verdade, vocês podem discordar o que for do Gustavo inteiro. Ah, porque é trotskista. Pô, sim. Agora, o cara tem muita paciência para explicar e ele tem uma didática muito boa. E, cara, assim, tá de parabéns, maluco. Porque eu já tinha saído desse negócio aí, irmão. Não tinha como, cara. Vendemos mesmo, né? Mas não ganhamos nada com isso não, mal pagamos, vamos lá. Então, a gente vendeu lá anuários do Laese, tá bom? Vendemos aqui não sei quantos anuários do Laese. Sim. O dinheiro com que isso aqui foi trocado, esse dinheiro vem de um outro processo de circulação. Por exemplo, que a pessoa pode ter Exatamente vendido o mesmo cadeira. pra Mona Lisa. Então, Exatamente o calma, vou chegar lá, que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, no outro caso, o cara produziu cadeira. Ali está materializado na cadeira a riqueza que foi produzida, aqui está materializada a riqueza que foi produzida. Se na troca ela foi equivalente, ninguém passou a perna em ninguém, você simplesmente intercambiou uma riqueza que foi produzida com outra riqueza que foi produzida. O processo interno da distribuição é outra coisa, tá? Quem é o dono, quem fica com uma fatia, isso aqui não analisa não, eu estou dizendo de forma categórica, foi produzido nada. O quadro da Mona Lisa não representa riqueza nenhuma produzida no século XXI. Quem pinta quadro, as milhares de pessoas que o quadro da pintam Mona quadro, Lisa elas foi não pintada há produzem 400 valor? anos atrás. Não, mas que seja produzida, que tenha sido produzida há 10 Mas mil. o Ué, valor... peraí, Pra gente contextualizar, então. Independente, porque eu acho que é onde o Léo quer passar. Não é o quadro da Mona Lisa em específico. Qualquer Quem quadro. produz um mas quadro muda hoje e o completamente. cara que produz uma Sabe por quê? cadeira. Muda completamente. Qual é a diferença de fazer A um diferença quadro? é que o quadro da Mona Lisa, por ter sido do Leonardo da Vinci, pintado quando foi, ele tem um valor pelo monopólio dele que não corresponde ao que ele foi produzido. Ele é um valor que é dado pelo que vale pela peça, pelo que ela significa. Pela exclusividade. Mas não, Essa Sim. criação, A maioria dos quadros são esse monopólios. aumento, Não, mas ele é um bem que várias pessoas querem, esse sei. quadro, né? Que tem um valor histórico, simbólico, etc. Essa elevação que se dá pela posse exclusiva daquilo ali, do preço, não aumenta a riqueza da sociedade. Não. Então, assim, era muito fácil. Ela simplesmente faz com que o proprietário dela tenha acesso a mais recursos através daquilo ali. Quando você tem o monopólio de um elemento, e esse monopólio, as pessoas estão dispostas a gastar muito com isso, ela pode ser valorada para muito além do que aquilo ali efetivamente vale, em termos de riqueza produzida. Mas eu não sou um Da Vinci da vida. Eu Sim. só sei que se... Produz um por monte exemplo, de carro se de você- quadro e coloca se aí Se no você me der mercado. um carvão, Sim, e eu pegar uma tábua no chão, eu consigo riscar um rosto com carvão e deixar um rosto bacana. sim. Isso é uma obra de arte, teoricamente. É um produto.
sem custo nenhum de produção. Eu achei um carvão na rua e uma madeira e produzi um quadro. Sim, entendi. Eu acho que é isso que o Léo quer saber. Esse produto isso é um produto? Isso não é um produto? Produtos são apenas são atividade. E você está recebendo pintura pra fazer é essa atividade. Entendi. Né? O produto ele se separa da gente. Ele existe independente da nossa ação. No caso do serviço, a gente está vendendo a nossa ação. Isso não é uma definição minha, é assim. Okay? Eu vou fazer uma aula qualquer. Mano, estuda administração, tu aprende isso, cara. Na faculdade de administração. Eu não recebo um produto chamado aula. Eu pago pelaquela atividade. O serviço eu pago pela atividade. Eu transfiro renda para a pessoa que fez a atividade. Teria que transferir mesmo, deixando muito claro. Pagando para aquela atividade que ela realizou. O produto ele se separa. Então ele pode circular, ele representa uma riqueza que pode circular independente da atividade. Porque a atividade está objetivada lá. Eles não fazem essa definição de produto, serviço. Eu analiso o processo. Então, Ok, gente, ok. Não dá mais. Não dá mais. Cérebro bem de produção e, cara, não dá mais. Assim, eu vi assim, ó, 2 minutos. No começo desse negócio aí, tá? Nem tinha chegado nessa parte de cérebro, não tinha chegado nessa parte de nada. Mas não dá, cara, não dá. Como que o Gustavo aguentou 4 horas e meia disso aí, cara? Como?